grande ideia dessa projeção aqui. Ligados de coração e alma, foi o tema do mês de junho, né? Somos ligados de coração e alma em Cristo Jesus. Ligados, nossos sentimentos são ligados em Cristo Jesus, nossa alma, nossos pensamentos são ligados em Cristo Jesus. E essa noite nós vamos falar preparados para um futuro de incerteza. Que isso, pastor? Está dizendo que o futuro será incerto? É isso mesmo. Estou falando exatamente isso. Nosso futuro neste mundo é incerto. E eu queria orar junto com vocês para que Deus possa nos usar e falar ao seu coração. Deus, que responsabilidade nós temos de trazer a Tua palavra. Tantos corações necessitados da Tua graça, do Teu favor, do Teu carinho, do Teu consolo. Que essa noite agora, Senhor Deus, Tu me use para ser Teu instrumento e que Teu Espírito Santo seja o intérprete, seja o tradutor para cada coração necessitado. Aquilo que eu falar em excesso, que o Teu Espírito jogue fora. E aquilo que eu deixar de falar, que o Teu Espírito complete. Confiamos em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Sabe, irmãos, para a minha vida, esse período de pandemia tem sido um aprendizado absurdo. Eu, quando conversei pela primeira vez com o pastor Carlos sobre o fechamento da igreja e tal, eu inocentemente, eu entendi e pensei, deve durar um mês. Eu nunca ia imaginar que essa pandemia teria a proporção que ela teve, a dimensão que ela teve, e como se estendeu e como está se estendendo. Então, esse período eu tenho percebido que tem sido momentos difíceis para cada um de nós, de sofrimento, dor, perda, mas também tem sido um momento tão especial para aqueles que têm olhos, né? A Bíblia diz: quem tem olhos, vejam, quem tem ouvidos, ouçam. E aqueles que têm olhos em Cristo Jesus, conseguem ter a percepção em Cristo Jesus, estão aprendendo, estão crescendo, estão amadurecendo, apesar de quê? Apesar das incertezas. E nestes dias que estamos vivendo, que alguns chamam de dias sombrios, a igreja e a sociedade enfrentou e tem enfrentado essa forte pandemia com muitas dúvidas, com muitas perguntas, com muitos questionamentos. Eu mesmo tenho muitos questionamentos. E estes irmãos e pessoas vêm até nós, pastores, perguntar e buscar resposta, buscar convicções, buscar certezas. E quantas perguntas não nos fazem? Pastor, o que Deus está querendo dizer com isso? Você já deve ter ouvido, será que Deus está pesando a mão sobre a sociedade? Pastor, quando é que a igreja vai reabrir? Pastor, será que agora o futuro da igreja será a igreja online? Não são perguntas que vocês já ouviram ou talvez já fizeram? Ou perguntas difíceis. Pastor, por que Deus permitiu que isso acontecesse com a pessoa que eu tanto amo? Que pergunta difícil. Só o Espírito Santo pode responder a grande maioria dos nossos questionamentos, a grande maioria dessas perguntas, porque muitas dessas perguntas nós não temos respostas, nós ainda estamos fazendo nossas reflexões profundas através das Escrituras e através da meditação, da oração em Cristo Jesus, meditando sobre a palavra, sabe? Porque na realidade todos nós temos as nossas incertezas neste mundo. Incertezas pelo futuro, incertezas políticas, incertezas financeiras, incertezas sobre a vida ou sobre a morte. Mas a vida, meus irmãos, essas incertezas não são de agora. A vida sempre foi cheia de incertezas. A grande dificuldade que algumas pessoas têm, essas pessoas principalmente, que são muito seguras de si, confiantes em excesso, que se garante apenas nas suas próprias capacidades intelectuais, na sua capacidade física, na sua capacidade financeira ou de articulação, cedo ou tarde, estas pessoas, elas irão se deparar com a surpreendente e dura realidade das incertezas.
Pessoas que planejam e acham que vão conquistar simplesmente porque criaram seus alvos ou suas metas e seus alvos em atingir, e atingem muitas vezes, vão cumprindo metas e metas e metas até chegar ao alvo, e vão vencendo e vencendo, e elas começam a planejar achando que não são dependentes de Deus, que podem fazer e realizar tudo com a força de seu braço. Eu me lembro, e você também se lembra, que do Michael Schumacher, sabe, irmãos, que esse homem foi privilegiado, nasceu num país abençoado, teve uma família também privilegiada, teve uma criação abençoada, ele teve a oportunidade de se preparar dentro de seu talento desde menino. Ele teve a capacidade, além do treino, uma capacidade, um dom de ser o melhor em tudo que fez. Todas as categorias a qual ele treinou, ele não foi apenas vitorioso, ele foi o melhor. Quando ele chegou na Fórmula 1, todas as metas traçadas eles tinham alcançado, seu pai, ele, a família, aqueles que investiram nele, as metas foram alcançadas. Quando ele chegou na Fórmula 1, chegou no tempo certo, no ano certo, tudo deu certo. E aí ele entrou para a Fórmula 1 para ser o quê? Campeão. Mas ele não foi apenas campeão, ele foi o campeão dos campeões, bateu todos os recordes possíveis. Ele era o cara muito competente, muito comprometido com tudo que havia feito e conseguiu vencer. Sabe, irmãos, mas um dia fatídico, ele foi para suas férias merecidas e ali num passeio de esqui, acontece um acidente que poderia ser qualquer acidente, mas foi um acidente fatal, onde mudou a história desse homem, onde ele deixou, através daquele traumatismo craniano, ele deixou de enxergar, deixou de ouvir, deixou de falar, deixou de se movimentar, ele não tem mais nenhum contato com o mundo, o coração bate, mas não sabemos se existe ou não. Que tragédia, irmãos, que tragédia na vida desse homem. Sabe, irmãos, nós vivemos a nossa vida, este mundo, ele é um mundo de incertezas, e estas incertezas muitas vezes trazem tragédias para nós, tragédias dentro da nossa casa, na nossa família. E os primeiros cristãos, eles passaram também por todas essas grandes incertezas, ou tragédias, ou sofrimentos. Às vezes nós temos uma tendência de achar que este sofrimento que eu estou passando, ou esta dor que eu estou passando, só eu estou passando, ou só nós estamos passando nesse tempo. Não, irmãos, quando você vai olhar a história do mundo, da história do mundo secular, são incertezas e incertezas, tragédias e mais tragédias, desde o princípio, desde que o homem se entende por homem, é tragédia e incertezas, e essas incertezas também estavam na igreja do primeiro século, na igreja primitiva, na igreja dos apóstolos. Eles viviam suas incertezas também, assim como você, assim como eu, assim como nós. E a igreja primitiva, ela precisou estar unida, não apenas na adoração, como é bom adorar, mas elas precisavam estar unidas na adoração, mas não na adoração. Elas precisavam estar unidas no partir do pão, mas não apenas no partir do pão. Elas precisavam ficar unidas um com o outro, com um só coração e uma só mente, para um consolar o outro nos dias de tristezas, perdas, escassez e dor. E Tiago, um dos cristãos primitivos, irmãos, escreveu uma carta aos seus irmãos, alertando sobre as incertezas da vida naquele tempo. Queria que o Rodrigo, por gentileza, abrisse Tiago 4, de 13 a 16, para nós lermos. Tiago escreve esta carta aos crentes judeus, não escreve para os gentios, e os crentes judeus sofriam sim perseguições. Nós vamos lembrar de Saulo, que se tornou o apóstolo Paulo, ter encontro com Cristo. Ele era um perseguidor, tinha cartas para prender e até mesmo, se fosse preciso, matar. Mas não existia apenas um Saulo, existiam muitos outros Saulos. Saulo se converteu, mas haviam outros homens com a mesma carta, com a mesma autoridade, com o mesmo poder para perseguir judeus convertidos.
E olha o que Tiago nos fala para a sua igreja naquele tempo e fala para nós neste tempo. A partir do 13. Atendei agora a vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser. Não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Todo pensamento semelhante a essa é maligno. Sabe, toda pretensão semelhante a esta não vem de Deus, é maligno, procede do coração do diabo. Entre tantas incertezas da igreja do primeiro século, eu queria trabalhar apenas duas incertezas que Tiago trabalha, que a igreja do primeiro século passou. Eles tinham uma incerteza financeira. Certeza financeira, pastor? Sim, como muitos de nós nos dias de hoje. Havia ali, irmãos, um contraste social absurdo. Era notório no mundo antigo o contraste social. As finanças sempre foram mal distribuídas. Uns muito ricos, outros muito pobres, paupérrimos. Uns eram senhores, outros eram escravos. Tiago diz que alguns se gloriavam dizendo que viajavam e faziam negócios. Sabe, irmãos? Porém, outros estavam, enquanto estes que se gloriavam, que eram soberbos, arrogantes, porque até então tudo parecia estar dando certo, e eles se gloriavam porque viajavam, faziam negócio, compravam e vendiam e teriam lucros. Tiago diz que mesmo com estes que se gloriavam, haviam pessoas que estavam sofrendo, passando necessidade. Sabe, onde existe o pecado? Onde existe o pecado, existe injustiça. Onde existe pecado, existe justiça, e esta injustiça traz para a igreja do primeiro século, traz para a humanidade, traz para nós dias de incerteza, faz deste mundo um mundo incerto. Tiago alerta, irmãos, para as incertezas que recaem tanto sobre os ricos, mas também aos pobres. Recaem sobre os humildes, mas também recaem essas incertezas sobre os soberbos e arrogantes. A chuva vem para o bom ou para o mal, para o que está santificado ou para aquele que está em pecado. Sabe, meus irmãos, as injustiças sempre existiram neste mundo pós-adâmico. Deus não criou um mundo de incertezas. Foi a injustiça do pecado que trouxe essas incertezas para o mundo. Deus criou um mundo perfeito e justo. O pecado trouxe a injustiça. O mundo criado por Deus era um mundo perfeito, justo e certo. Mas o pecado, através de Adão, fez deste mundo um mundo imperfeito, um mundo injusto e um mundo incerto. Por isso que nós podemos sim dizer que o amanhã é incerto neste mundo, porque neste mundo jaz o maligno. E somente aquele como nós, que cremos em Jesus como o único e suficiente Salvador, podemos sim vencer estas incertezas, porque nós temos uma única certeza, que Cristo voltará. Eu estava aqui cultuando e percebi que o culto trabalhou isso, irmãos. Várias canções lembrando-nos que Jesus voltará. Pode ser hoje, pode ser amanhã, seria bom. Pode ser a qualquer instante. Nós não podemos perder o foco. Jesus voltará. Esta é a nossa certeza, a certeza que nós temos. Mas este mundo é um mundo incerto. E o que fazer? Veja o que o apóstolo Paulo nos ensina a esse respeito em Efésios 6,
de 5 a 9. Diz assim: quanto a vós outros, servos, obedecei ao vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isto outra vez de quem? Do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. E vós, senhores, vou parar no 8 por enquanto, vindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como aos homens. Qual era a diferença? Qual é a diferença? É que aquele escravo não mais trabalhava, apesar de neste mundo de incertezas, estava debaixo do jugo daquele senhor, mas aquele senhor não era o mais importante. Aquele escravo transformado, nascido de novo, lavado e remido pelo sangue de Jesus, agora ele tinha um outro senhor que ele deveria seguir. E este outro senhor era cheio de graça, bondade, misericórdia e justiça. E era este Senhor, que é Cristo, que iria dar condições e força a este escravo para continuar sendo escravo dos homens deste mundo de incerteza, mas livre em Cristo Jesus, liberto pelo sangue de Jesus de todas as suas mazelas, de todos os seus pecados, de todos os seus traumas, de todas as suas dores. E quando aquele escravo fosse servir ao Senhor, ao seu Senhor humano, ele não iria apenas cumprir a lei por medo de ser punido, ele iria agradar ao Senhor Jesus com alegria, porque ele estava ali, a partir deste momento que ele trabalhava para Cristo, ele era testemunha viva do Evangelho, e Deus nos faz permanecer aqui, apesar deste mundo de incerteza, para que esse escravo testemunhasse para os seus amigos ou colegas escravos que continuavam no mesmo grupo social, mas também aqueles escravos colegas deles que sabia que ele era um fujão, um rebelde, um murmurento, olhasse para ele e ver algo diferente. Como pode você não mais murmurar com esta vida tão incerta, tão terrível? É Cristo em mim. Como pode você não querer fugir mais? Cristo em mim. Agora eu tenho uma missão nesse lugar. Sabe, irmãos, o desejo de Deus para estes escravos convertidos é que eles fossem testemunhas vivas para impactar os seus colegas da mesma classe, mas também fazer com que os seus senhores pudessem ver a diferença. E quem sabe esse senhor olhasse a mudança nesse escravo e se perguntasse: o que aconteceu? Ele era um doido, um rebelde, fazia tudo errado, de má vontade. Por que ele me serve com tanto amor, apesar de eu maltratá-lo tanto? Jesus. Era a chance desses senhores conhecerem Jesus a partir do sofrimento do escravo e não de sua revolta, mas de seu amor incondicional, não porque ele não servia aquele Senhor, mas ele servia a Cristo. Ele era um testemunha vivo de Cristo. O que a gente pode tirar de lição disso para os dias de hoje? Eu li um livro há muitos anos atrás, tem mais de 20 anos. Eu me lembro o nome do autor, Og Mandino. E ele falava, entre tantas coisas, ele falava sobre excelência, viver acima da mediocridade, viver nível de excelência. O que é viver em excelência? Não é fazer aquilo que você sabe fazer, é você se superar todos os dias. Não é você cumprir o seu horário, é você ir além do seu horário. Não é você cumprir apenas o teu papel, é você ir além daquilo que te determinaram a fazer, além daquilo que o contrato ordena você fazer, você ir além disso. E um exemplo que ele dava, muito simples, era que quando
a pessoa que desejava, ele falava sobre você que deseja ter alguma coisa e tal, você tem que trabalhar em uma empresa como esta empresa fosse sua, e tratar essa empresa como tal. E ele ensinava que quando você vai entrar nesta empresa, pisa na empresa, na porta da empresa, você tem que tratar essa empresa, amar essa empresa e cuidar dessa empresa como ela fosse sua, porque você será pago durante um período para você aprender a administrar a sua empresa. E o que ele falava? Quando você estiver caminhando pelo corredor da sua empresa, e você encontrar, ou na sua sala, no seu escritório, você encontrar um clips no chão, o que você deve fazer? Pegar esse clips e colocar na caixinha de clips. E ele dá um exemplo. Imagina uma empresa com 10 mil funcionários. Se cada um por semana encontra um clips no chão, um clips, irmãos, nem sei o valor de um clips, mas encontra um clips no chão, 10 mil funcionários por semana encontrando um clips no chão. Quantos clips serão? 10 mil clips. Já não é mais um, são 10 mil. Durante o mês, 40 mil. Durante o ano, 480 mil clips. E se for A4? Folha de A4. Se você economizar, ele dizendo, né? Uma folha de A4 por semana no seu departamento. E se todos os 10 mil funcionários tiverem o mesmo nível de excelência e economizarem, serão 480 mil folhas de A4 na empresa ao qual você trabalha. Aí vem um murmurador. Mas eu não vou fazer isso porque eu vou enriquecer meu patrão. Paulo diz, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Presta atenção. Sabendo que cada um receberá não do patrão, receberá do Senhor todo o bem que fizer. Isso é estilo de vida, irmãos. Eu ando aqui nesse corredor várias vezes, por dia, por semana. Se eu encontrar um papel no chão, eu cato. Mas não é teu serviço, mas essa igreja é do Senhor. Nós trabalhamos para o Senhor. Nós temos que amar os bancos, amar o púlpito, amar todas as peças e todos os equipamentos dessa igreja e trabalhar nesta igreja com zelo. Na sua empresa, a mesma coisa, onde você é funcionário. Mesmo que você tenha um senhor que não te valorize, um gerente cruel, malvado, você não trabalha para eles, você trabalha para Cristo, você é testemunha de Cristo nesse mundo tão incerto. E aí, Paulo vem dizendo agora, chamando a atenção dos senhores, no versículo 9, Rodrigo. Versículo 9 diz, e vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Sabe, irmãos, Paulo fala para os servos, mas também fala para os senhores, porque também senhores, donos de escravos, se convertiam, e aqueles donos de escravos, ao se converterem, eles também tinham que mudar a sua forma de agir com os escravos. Eles não podiam permanecer sacrificando aqueles escravos, maltratando aqueles escravos, usando apenas a lei para aqueles escravos, não. Eles precisavam trabalhar com graça, bondade, misericórdia. E o escravo que não funcionasse bem, que não trabalhasse bem, ele tinha que treinar aquele escravo, para que ele trabalhasse da forma que ele deseja, ao invés de levar para o tronco e punir. A transformação de Cristo Jesus, o que Cristo faz na sociedade, não existe grupo social, ele trabalha de uma forma geral no coração de todos nós temos que ser semelhantes a Cristo, os escravos, mas os donos de escravos, todos têm que honrar e representar Cristo aonde estão. Nós somos representantes de Deus, do reino de Deus, e é por isso que nós não viramos fumaça agora, e partimos para a glória, vivendo eternamente no bem bom com Deus, é porque é você, sou eu, nós somos os testemunhas do amor de Deus, é a forma que eu vivo, é a forma que eu ajo com você e que você age comigo, que demonstra que Deus mudou a minha vida, e que transformou e que vale a pena, através do amor, através da misericórdia, através do perdão, através da facilitação, ajuda um ao outro a crescer. Sabe, irmãos, os arrogantes que Tiago falou lá atrás, estes precisam sim de arrependimento,
Mas os crentes, eles precisam mudar a forma de pensar, sentir e agir em todos os níveis, inclusive no seu ambiente de trabalho. É impensável, irmãos, a gente pensar em viver, mas nós vivemos num mundo tão cheio de incertezas e maldades, quando nós percebemos que existe desigualdade social e que existia naquele tempo e que existe nos dias de hoje. Quando você vai ver questões trabalhistas, você percebe que as mulheres ganham menos do que os homens, que os negros ganham menos que os brancos, que aqueles que vêm de outros países, que eles são refugiados, são explorados porque não são brasileiros. Então o brasileiro vai e explora, não assina carteira, e tantas outras mazelas que acontecem. Mundo de incerteza, e precisamos estar preparados para este mundo de incerteza. Vamos voltar a Tiago 5, de 1 a 7. Rodrigo, me ajuda por gentileza. Tiago 5, de 1 a 7. Atendei agora, ricos, chorai, lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Sede, pois, irmãos, pacientes. Até quando? Até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e últimas chuvas. Irmãos, Tiago está aqui exortando, Tiago está aqui falando para aqueles que são soberbos, aqueles que são extremamente malvados, duros de coração, empedrecidos, que eles terão o dia deles. Sabe? Tiago está se referindo a homens sem escrúpulos, homens egoístas, avarentos, injustos, perversos, que transformam todas essas maldades em tesouros. Mas o tesouro dele, a base do tesouro destes homens perversos, a base é de latão enferrujado, que um dia vai roer e vai cair tudo por terra. Deus cobrará de cada um destes homens maus no dia final. Qual é o meu papel e qual é o seu? Quando nós olhamos nossos senadores, nossos deputados federais, quando nós olhamos a justiça, quando nós olhamos os governos, tanta maldade, tanta corrupção, tanta riqueza ilícita, qual é o meu papel? Qual é o seu papel? Clamar ao Senhor. Não é aguardar Deus repreendê-los no sentido de levá-los para o inferno, não. Nosso papel é clamar ao Senhor. Deus, tem misericórdia desses homens. Salva estes homens. Porque assim como você, assim como eu, eles precisam da mesma salvação. Mas sabe, irmãos, a grande maioria de nós, e eu muitas vezes, nós nos revoltamos, né? E às vezes até desejamos o mal. Desejamos até que Deus pese a mão. Não só sobre esses homens cruéis, mas tantos outros. Mas na verdade nós estamos aqui neste mundo, assim como os escravos permaneciam lavados e remidos pelo sangue de Jesus e livres em Cristo Jesus, mas sendo escravos na sociedade a qual eles viviam, o papel deles era pregar o Evangelho. O papel deles era orar pelo seu grupo social que sofria. O papel deles era orar para os seus senhores e pelas suas famílias dos seus senhores, para que houvesse a mesma salvação que veio até ele, viesse para as famílias dos seus donos. O nosso papel é este, irmãos.
A igreja nesta terra está aqui para clamar, não para Deus fazer justiça agora, não para Deus pesar a mão, mas para ter Deus ter infinita graça e misericórdia, assim como teve comigo, irmãos. Eu costumo falar que, por uma linha muito tênue, irmão, muito tênue, eu não estou nas ruas, eu não estou me drogando, eu não estou num presídio, e você também, irmãos. Nós não podemos ser aquele que Tiago falou no início, soberbos, arrogantes, porque não, por a graça de Deus nós estamos aqui, não estamos num presídio, não é porque você é bom, não é porque você é merecedor, mas algo extraordinário aconteceu na nossa casa, na nossa família, em nossos pais, e que Deus fez em nossas vidas, que nós estamos aqui. Para quê, irmãos? Para consumir, comprar e vender como os tolos? Não, irmãos, para servir ao Senhor, para ser instrumentos nas mãos de Deus, clamar por esta gente, para que haja salvação neste Brasil, em todas as camadas sociais, inclusive naquelas que nos oprimem, que são os nossos senhores. Precisamos clamar por eles, e é por isso que nós estamos aqui, para representar o reino de Deus aqui nesta terra. Você está sofrendo nesses dias de incerteza? Veja aqui que diz o versículo 7 e 8. Tiago, versículo 7 e 8, Rodrigo. Isso. Olha aqui que Tiago diz para quem está sofrendo. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Sabe, irmãos, o mundo que nós vivemos é um mundo incerto, sim, e sempre será incerto. A certeza que temos é essa, que nós que fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, nós aguardamos a vinda do Senhor, irmãos, e é isso que nos faz forte, e é isso que nos faz, irmãos, conseguir perseverar no Senhor, para conseguir pregar o evangelho da salvação a toda criatura, inclusive aos opressores, inclusive àqueles que nos fazem mal. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. É isto que nos traz alegria. Era isso que trazia alegria ao coração daqueles escravos convertidos. Não era o bem-estar social, era saber que Ele vem, Ele voltará e vai nos levar. E este sofrimento temporal que vivemos aqui, irmãos, isto vai passar. Isto vai passar. E essa certeza que temos é que nos traz uma alegria, apesar desse mundo incerto. A outra incerteza, irmãos, que a igreja primitiva, a qual Tiago escreve, tinha, era a incerteza sobre a vida ou morte. É a mesma incerteza que nós temos. Queira eu que amanheça amanhã respirando e vivo, mas eu não sei se estarei vivo amanhã, nem você. Isso é incerto, irmãos. Queremos nós comemorar o Natal e o Ano Novo, queremos, mas nenhum de nós tem certeza disso. As incertezas do primeiro século, da igreja do primeiro século, são as mesmas incertezas que nós temos hoje, e esta incerteza vai habitar neste mundo até que Jesus venha, até que Jesus volte. Os primeiros cristãos, irmãos, viviam literalmente perseguições. Nesse tempo da carta de Tiago ainda não havia perseguições dos romanos, mas os religiosos ainda não entendiam Cristo e perseguiam sim os cristãos. Os cristãos sofriam sim. Haviam cartas para prender aqueles que eram crentes. Suas vidas eram ceifadas por contrariar a política da época, a religião da época. Mas a vida era mais frágil ainda. A expectativa de vida naquele tempo era uma média de 47 anos. A grande maioria de nós da igreja já não estaríamos mais aqui se nós fizéssemos parte da igreja primitiva, da igreja de Atos, da igreja do primeiro século. Havia uma mortalidade infantil imensa. Pessoas poderiam morrer facilmente por uma simples infecção no dente, não havia antibiótico, anti-inflamatório, a vida era frágil, existia incerteza, sem recursos, sem saúde. Havia ainda flagelos de doenças, como a lepra branca e tantas outras doenças que cometeram e levaram milhares e milhares e milhares de crentes ou não, de bons ou maus, no tempo da igreja primitiva. A toda hora, todo dia, eles perdiam alguém
que conhecia ou amava. Parece com os dias de hoje, né? Você provavelmente sente a mesma coisa que eu senti. Irmãos, eu perdi muitas pessoas que conheço e amava. Pessoas que eu amo perderam muitas pessoas nesse período, que amava. Muitas pessoas se foram. Quando a igreja retornar, irmãos, será uma igreja diferente. E o terrível desse período, que é muito parecido com essa igreja do primeiro século, é que nós não tivemos tempo nem de ter luto, nem de chorar. Porque quando estávamos chorando por um, havia outro que padecia, não é isso, Rosângela? Um morria 15 dias depois, nessas próximas semanas iam morrendo, e nós chorávamos, estávamos chorando pelo primeiro que morreu. Não deu tempo de chorar por todos. É óbvio, irmãos, que isso nos faz diferente. Nós precisamos enxergar o mundo de forma diferente, porque nós somos tão frágeis, tão sensíveis, assim como a igreja primitiva. Diante desse quadro, Tiago fala das incertezas da vida. E veja a comparação que Tiago faz no versículo 14. Põe para nós, Tiago, o versículo 14. Tiago não, o Rodrigo. Estou te chamando de apóstolo, Rodrigo. Não é esse não. É 5,14. Eu vou ler aqui. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Sois apenas uma neblina, sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Deus, através da Escritura, está nos comparando, irmãos, a um sopro, a uma neblina, que logo aparece e também dissipa. Por isso que quando Tiago começou a falar sobre orgulhosos, presunçosos, arrogantes, às vezes nós vivemos neste mundo e esquecemos o que somos. E esse período que estamos vivendo, assim como a igreja do primeiro século, a igreja primitiva viveu, está nos mostrando e nos chamando a atenção. Não adianta o seu intelecto ou o meu, não adianta a sua cor ou aparência ou nacionalidade, não adianta o seu esforço, o seu sacrifício. Nós somos neblina, irmãos. Nós vamos passar. A expectativa de vida pode ter aumentado, não é mais 47 anos, talvez seja 75 anos. Mas é neblina. Continuamos sendo neblina. Passa muito rápido, muito rápido. Ele compara a nossa vida como uma fumaça, uma neblina que facilmente se vai. Somos uma neblina, somos uma fumaça, sim. O que importa é que precisamos ser uma neblina porque somos neblina, mas que sejamos uma neblina relevante na sociedade. Eu não passo de uma neblina, mas eu tenho que ser relevante na sua vida. Você não passa de uma neblina, mas você precisa ser relevante na vida de seu irmão. Seu irmão não passa de uma neblina, mas ele precisa ser relevante na minha vida. O povo de Deus precisa ser relevante nesta terra. E toda vez que nós olhamos e lembramos e percebemos que somos tão frágeis como a neblina, as nossas prioridades começam a mudar. E nós começamos a perceber que precisamos já viver o evangelho pleno e pregar esse evangelho e testemunhar esse evangelho para as pessoas que estão próximas de nós, ao nosso redor, ao nosso lado, seja parente, familiar, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, aonde nós formos, nós precisamos pregar o evangelho, precisamos ser uma neblina relevante neste mundo, porque nós vamos passar, pode ser essa semana, pode ser esse mês, pode ser esse ano, mas quando nós deixarmos este mundo e formos viver eternamente com Deus, irmãos, o que importa é a história e o legado espiritual que nós deixamos aqui neste mundo. Quantas almas têm tido encontro com Cristo através da neblina que é você? Ou será que eu e você temos vivido uma vida de soberba e arrogância, só pensando em comprar, vender,
viajar, fazer, construir, viver? Ou você tem pensado que a qualquer momento você pode partir e precisa deixar o Evangelho para os seus filhos, precisa deixar o Evangelho para toda a sua casa e toda a família? O que fica para nós, irmãos, esta noite, é que a única certeza que temos neste mundo é a incerteza deste mundo. Este mundo só nos traz incertezas. Não deposite a sua confiança nas coisas deste mundo. Você irá se decepcionar, você irá sofrer, você irá chorar. Como muitos já se decepcionaram, sofreram e choraram. A sua confiança, a sua certeza deve estar em outro lugar, num lugar seguro, em Cristo Jesus. A nossa única certeza deve estar em Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Porque em João 3,16 diz para cada um de nós que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O que eu preciso, pastor, para ter essa convicção e essa certeza? Você precisa abrir o seu coração para Jesus fazer morada. Você precisa abrir o seu coração e pedir: Jesus, mostra o que falta em minha vida. Mostra os meus pecados, os meus delitos, aquilo que te ofende, Jesus. Faça esta oração agora. Fala: Jesus, eu quero ter paz em meu coração, eu quero ter essa certeza eterna que o mundo não me traz, eu quero ter essa segurança eterna que o mundo não me dá, mas Cristo te dá. Ore agora ao Senhor. Ministra Angélica vai tocar uma canção, o pastor Carlos vai orar por você. Ore ao Senhor, clame ao Senhor, diga: Jesus, faz morada em meu coração. Peça a Jesus para fazer com que você reconheça os seus pecados. Pecados têm nome. Faça: Jesus, faz eu reconhecer os meus pecados, faça-me me entristecer com os meus pecados, faça-me arrepender deles. Jesus vai fazer isso por você, e você vai ter coragem, através do Espírito Santo de Deus, para confessá-los, para pedir perdão, e Jesus vai morar no seu coração e te trazer paz e certeza, e você será uma neblina relevante na vida desta igreja, na vida de todos aqueles que estão ao seu redor. Jesus ama você e quer te dar certeza da vitória e vida eterna em Deus. Deus te abençoe, ministra Angélica, com uma canção, e pastor Carlos vai orar e abençoar a sua vida, em nome de Jesus.